Bom dia mais uma vez. Bom dia nunca é demais, né, gente? Sempre começar com um dia bom. A ceia também, né, gente? Acho que todo mundo já percebeu, mas em geral, 9h30 da manhã, né, Cris? Tem o cafezinho pronto aí. Dá para chegar às 9h20? Então, às vezes, né, a gente quer vir tomar um café aqui na Aliança, ter um tempo de comunhão, também é muito bom. E aí ficou uma dúvida. Os aniversariantes são de janeiro, é o mês de junho, tá? Julho, isso aí. Então, tem lá por ordem alfabética, ok? Preparação para ceia. Vai preparando o teu coração para a ceia. Os puritanos, eles falam que nós deveríamos nos preparar para a ceia no domingo anterior, uma semana antes. Fiquei pensando nisso e é verdade, né? O momento da ceia ele é um momento muito importante e no qual nós devemos estar preparados. E eu achei bem legal, né? Porque esse não é apenas um simbolismo. É a gente estar diante do sacrifício do Senhor, diante da mesa do Senhor, né? Então, é algo espiritual que nós devemos levar, sim, com muita consideração. A certeza de quem nós somos, né? Quem somos nós? Eu gostaria que você abrisse em Romanos 8. Eu vou dar... É um estudo novo, né? Mas, para você que estava domingo passado, também vai servir como a continuação, o término daquilo que Paulo ele estava falando, né? Para a igreja de Roma e para nós hoje também. Se você tem curiosidade, eu recomendo, no YouTube da Aliança você vai encontrar o estudo do 1 ao 12. E nós vamos hoje do verso 14 ao 17, e o tema é, né? Quem somos nós? Eu vou dar essa continuidade do Espírito Santo. Paulo aqui, ele é muito rico nas suas palavras. Romanos 8, tá? Nós vamos aí do capítulo do Romanos 8, os versos 14 até o 17. Vamos à leitura? Todo mundo encontrou aí? Diz o seguinte: porque todos que são guiados pois vocês não receberam um espírito que os para novamente, mas receberam um espírito que os torna, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão é muito bonita. O próprio Espírito, ao nosso Espírito que somos, e se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos guie e nos conduz pelo poder do Espírito Santo, transformando, Pai, a nossa vida, transformando o nosso entendimento da palavra, Pai, nos tornando, Senhor Deus, cada vez mais, Pai, parecidos contigo. Que essas verdades hoje, Pai, da Tua palavra, possam realmente serem vistas e vividas na nossa vida. Nos ajuda nesse estudo, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós clamamos, Senhor Deus, que esse entendimento espiritual seja nos dado, Pai, para que nós tenhamos as Tuas palavras guardadas em nosso coração, Senhor Deus. Pai, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida para compreender a Tua palavra e essa mensagem que será então proferida, Senhor. Nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém. De que você tem certeza? Né?
de que você realmente tem certeza, que tu diz assim, eu vou colocar a mão no fogo, por isso, né? Muitas pessoas vão dizer assim, ih, Diogo, certeza eu tenho de uma coisa só, da morte, não é? Acho que todo mundo em algum momento já ouviu essa expressão, a certeza mesmo, eu não tenho nada. E pensa que ruim a gente viver sem ter certeza, né? Viver uma vida de incertezas. E infelizmente hoje, no nosso mundo contemporâneo, pós-moderno, né? Sei lá o que digam, né? Essa é uma realidade, mas é uma realidade, eu diria, infeliz. Tá? Porque a gente vive num mundo cada vez mais caracterizado pela fluidez e pela incerteza. E esse é um conceito que muitas vezes é descrito para a nossa geração como modernidade líquida. Você já deve ter ouvido essa expressão, porque esse termo foi cunhado por esse jovem aqui, né? Jovem tá complicado, né? Zygmunt Baunt. Tá? E o que ele né, tem essa frase que é famosa. O cara nasceu lá em 1925, faleceu em 2017. E ele é um sociólogo, filósofo, né? E ele disse assim que a única coisa que podemos ter é a... Foi ele que cunhou esse termo, né? Modernidade líquida. E o que significa isso para a gente entender, né? Ele diz que nós vivemos... né, numa geração de incertezas. E ele chega a essa conclusão quando ele olha alguns anos lá atrás. E olha só se não é isso mesmo, né? Lá atrás, pensa comigo como a sociedade era organizada. Anos atrás, 50, 100 anos, não precisa voltar muito. As pessoas em geral viviam na mesma comunidade, no mesmo bairro, tinham os mesmos relacionamentos com os vizinhos, né? Com os mesmos amigos de infância. Muitas vezes as pessoas não trocavam de trabalho. Lembra? Né? Você já deve ter ouvido alguém mais velho que trabalhou 40, 50 anos na mesma empresa. E isso passava uma certa segurança. A comunidade aqui era a mesma. O pessoal se casava jovem. Se encontrava ali nos seus 14, 15, 16, já casava e já constituía uma família. Havia algo sólido daquela geração. E com o tempo foi passado. Foi perdido, né? Com o tempo, isso foi perdido. E pensa só, gente. Não é assim mesmo? Hoje, os jovens passam por diversos... Se muda muito de cidade, região. Qualquer motivo é motivo para a gente se mudar. Daí eu vou me mudar daqui, eu vou para lá, não sei o que, é por sol, é pela temperatura. Você não consegue consolidar. Hoje, é difícil a gente ter vizinhos. Você já percebeu isso? Lá no nosso prédio, a gente está há uns 4 anos, o que muda de gente? Chega gente nova toda hora. Então você tem vizinho, mas não é aquele vizinho de antigamente que você ia tomar um cafezinho, comer um bolinho. Não tinha isso, gente. Essa era uma questão sólida da nossa vida. Os relacionamentos eram algo estável. Você vivia, né? E isso é o que eu acho interessante. Gente, não deixe... puxando aqui um parênteses, né? Pais, não deixem o mundo enganar vocês. Hoje e muitos cristãos estão acreditando que o jovem, ele deve namorar e ter várias experiências. Isso não é de Deus. Porque ele vai encontrar felicidade. Isso não é de Deus. Né? A felicidade estava, né, com as pessoas, entende o propósito do casamento e não apenas o prazer. Fecha aspas, né? É muito importante isso. Então, aquela amizade de longa data, que a gente vê, você lembra que a gente vê até nos filmes, né? Os caras lá, amigos de 40 anos. Hoje não se tem mais, são poucos. A gente tem amigos, tem uns amigos aí de 2, 3, 4, amigos de infância, que viveram juntos, que sabe, caminharam junto. E isso mudou. E mudou muito. Hoje nós vivemos essa fluidez, esses relacionamentos líquidos, né? Líquidos que escorrem facilmente. Muito importante a gente pensar isso. Porque, antigamente, a mudança é imperceptível. Imperceptível. Né?
Você tinha uma segurança, parece, você tinha uma estabilidade. E quais são os malefícios quando nós pensamos nas incertezas na nossa vida? Quais são os malefícios? E eu quero citar alguns para vocês aqui, rapidinho, não é? Porque o nosso tempo, ele é curto. Primeiro, ansiedade e estresse. A incerteza constante pode levar a níveis elevados de ansiedade e estresse, pois a mente está sempre preocupada com o desconhecido e com problemas futuros. Vai pensando, se a gente não vive assim. A incerteza pode levar a gente a tomar decisões precipitadas ou então a paralisia. Que são o quê? Consequências de decisões que impulsivas pode levar a resultados negativos ou até a perda de certas oportunidades. A gente está com uma incerteza, né? E às vezes a gente quer resolver logo, ou às vezes a gente não se paralisa diante de uma situação. Emocionalmente falando, né? Sentimento de desesperança, desmotivação, as constantes incertezas. A gente vê muito nos jovens, gente. E nós também. Mas na turma mais jovem, isso aqui é muito latente, né? Pode levar a um sentimento de desesperança, falta de motivação, pois o futuro ele parece sempre incerto, incontrolável. Eu acho legal que agora eles estão fazendo as comparações, né? Jogos Olímpicos, né? Na época dos meus pais, aí vai lá o cara, ele dá só um pulinho assim, né? Na minha época, a pessoa dá 5, 10 piroletas lá, e eles fazem a comparação, né? Na época dos meus pais, passaram num concurso, e na minha época. Parece que tudo está mais difícil e mais incerto. Relacionamentos instáveis. Né? Essa incerteza pode criar conflitos em relacionamentos pessoais e profissionais. Eu lembro que a época, né, o período que eu fiquei numa empresa, assim, época de uns 4, 5 anos, como era bom você ter uma equipe que você andava junto há muito tempo. Né? E hoje os jovens, eles não têm mais essa incerteza, porque eles veem hoje o dia lá, o Joãozinho, a Mariazinha, aí depois já está com o Pedrinho, aí já está com não sei o quê. É uma confusão tremenda, é incerteza, é incerteza. Como é bom a gente estar num relacionamento sólido, né? Num casamento sólido, onde você tem a certeza de seguir adiante. Não é isso, gente? Não é? Constante, né? Certeza. E problemas de saúde, por fim, estresse crônico associado à incerteza pode atribuir os problemas de saúde física, como doenças cardíacas, hipertensão, problemas gastrointestinais, enfraquecimento do sistema imunológico, toda essa pressão da incerteza na vida, das incertezas do amanhã, de fazer a gente perder o sono, tá? De fazer a gente perder o sono em diversas áreas da nossa vida. E quando nós olhamos esse cenário, a maioria de nós aqui vai dizer, é isso aí, Diogo, essa é a incerteza mesmo. Que mundo, né, que a gente vive. Eu estou passando por isso aí mesmo. Mas não deveria ser assim. Mas não deveria ser assim. Você está me entendendo? Não deveria ser assim, sabe por quê? Nós esquecemos com facilidade, e é isso que eu venho frisando nesses dois estudos, quem nós somos. Quem nós somos? Está fraco. Quem nós somos com convicção? Vocês acertaram o primeiro ponto. Nós somos filhos de Deus, mas com frequência, diante das incertezas, dos problemas da vida, nós nos esquecemos desse detalhe. Nós somos filhos de Deus. Olha o verso 14. Leia comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós, por vezes, em momentos adversos, esquecemos dessa realidade. E olha que interessante, nós estamos no capítulo 8, metade do capítulo 8, e é a primeira vez que Paulo vai usar essa expressão, filhos de Deus. E você vai ver com frequência que aqui ele vai usar essa expressão para frisar isso. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus. E Paulo ele faz esse contraponto, dizendo, olha, lá atrás, lembra disso?
Se vocês lerem os versículos anteriores, ele vai dizer, vocês não são filhos da carne. Vocês não são filhos do pecado. Vocês não são filhos do mundo. Vocês são filhos de Deus. E aqui é uma libertação completa, que eu acho que nós, como cristãos, esquecemos de vivê-la plenamente. Porque se nós somos libertos, então quer dizer o quê? Que nós somos livres da realidade do mundo, da realidade do pecado que nos escraviza para essas coisas. Então nós somos libertos agora em Cristo Jesus. E Paulo vem dizer, vocês são guiados pelo Espírito, são filhos. Eu acho engraçado que às vezes nos filmes aparece lá, né, aquela cena dramática, que aí alguém para, tipo assim, cena de policial, para o cara, o que tu tá fazendo aí? Tu não sabe de quem eu sou filho? Né? Sou filho do governador. Ah, tu é filho do governador, né? Ah, sou filho do... Então tá bom, tu pode ir, né? Nós somos filhos de Deus. Pelo amor de Deus, não é para dizer na Blitz isso aí, né? Sou filho de Deus, tá tranquilo, tu vai ver, vai preso. Mas essa é a realidade que nós devemos entendê-la todo dia, diariamente, quando nós acordamos, né? Nós entendermos que nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Eu sou filho de Deus. Mas tem uma coisa importante, não adianta a gente ser um filho rebelde, desobediente. Pais, vocês sabem, é uma bênção quando o filho não incomoda e não apronta. Geralmente quando está dormindo, né? Mas não é uma bênção quando um filho faz algo que os pais sabem que é bom e o filho vai lá e faz. Ele pode até fazer meio assim, né? Mas ele vai lá e faz. Isso enche os pais de orgulho. Olha lá meu filhão, né? Tá fazendo a coisa certa. Com Deus é assim, gente. Nós somos guiados pelo Espírito Santo diariamente, e isso confere em nós a filiação de Deus. Mas um filho, ele deve ser obediente ao seu pai. E aqui está uma chave, nós temos que entender isso. Se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos obedientes. Obedientes a Deus. Isso é importante a gente entender. Segundo ponto, nós não tememos as incertezas, porque elas vão vir. Nós somos filhos de Deus, elas vão vir. Né? Às vezes é provação de Deus, às vezes é o mundo mesmo querendo nos engolir, às vezes é Satanás tentando a gente. Elas vão aparecer, mas nós não devemos temer. Olha o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os... Olha bem essa palavra, que os... Para novamente... Está fraco. Para novamente temerem, né? Nós não devemos mais ter medo das incertezas, das dúvidas. Eu usei essa foto do soldado romano, né? Porque essa era a imagem que Paulo tinha, que os apóstolos tinham, que Paulo vai usar lá, né, na armadura do cristão, e isso é que dava medo, né? Nós não devemos temer. Nós não devemos temer, porque nós somos filhos de Deus. A gente não é mais escravo das coisas desse mundo, incluindo as incertezas, os medos, as inseguranças, a instabilidade. Nós não precisamos temer. Pensa comigo, todos esses sentimentos tomam conta da nossa vida. Todos aqui vai ter algum momento que foram tomados pela incerteza, pelo medo, insegurança. Isso é a ponta do iceberg, sabe? O sentimento é o que a gente vê lá na raiz, lá no fundo do nosso coração. Tá um pouquinho de falta de fé. É verdade, gente. É falta de fé, porque nós não confiamos plenamente em Cristo. Eu digo plenamente mesmo. Sabe, a ponto de a gente dizer, Deus, esse negócio está me atormentando, esse sentimento está me derrubando, e eu não tenho. Eu vou dizer para vocês, não é fácil. Há pouco tempo atrás mesmo, aconteceu uma situação muito difícil. Aqui na Aliança, eu não consegui dormir. Gente, eu sou bom de sono, hein? Eu chego cansadinho em casa, eu digo assim, acho que não faz tempo a cabeça encostar no travesseiro, eu desligo. Não consegui dormir, e que coisa ruim,
Um dia que você está cansado, sabe que precisa dormir, que tem que acordar cedo e não consegue dormir. E vira para um lado, e vira para o outro. Aí fica, Deus, eu sei que eu tenho que entregar, Deus. Eu sei que sou teu filho. Eu sei que eu não devo estar sofrendo. E ora, e às vezes é difícil mesmo. Não é fácil. Mas como é importante nesses momentos nós lembrarmos de quem nós somos filhos. E lembrarmos que Deus nos deu um espírito, não de temor, mas um espírito de valentia, né? Então nós somos filhos de Deus, por isso nós não devemos temer. E o terceiro ponto, gente, se encaminhando para o final, né? Às vezes a gente fica com dúvida, né? Vai que o pregador trouxe 35 pontos, né? É o último ponto, tá? Nós somos o quê? Leia comigo o 16, olha só. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos herdeiros. Mas herdeiros do quê? É uma herança espiritual. Ela não é material, ela é muito melhor do que qualquer herança, né? Material que talvez você esteja esperando. Os cristãos são filhos de Deus. Mas não só filhos, somos herdeiros. Nós entramos na herança junto com Cristo. Isso significa que Deus está compartilhando com nós as bênçãos eternas. Mas não só as bênçãos eternas. Porque se nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós já experimentamos as promessas aqui. As promessas na nossa vida. Né? Então nós podemos usufruir, nós podemos experimentar o reino de Deus na sua, eu diria assim, quase plenitude. É difícil colocar uma porcentagem, mas vamos dizer lá 90%. A gente pode experimentar isso nas nossas vidas, porque são promessas para hoje. Às vezes a gente fica, a nossa cabeça joga lá para o que aconteceu lá em Atos, agora não acontece mais, e se vai acontecer alguma coisa lá no Apocalipse, ou lá no céu. Tem promessas para agora, para a nossa vida, e essa é uma libertação. Libertação, a gente pode viver isso agora. A gente pode viver isso agora, essas verdades, né? E aí, talvez você pensou nas incertezas que tem passado na tua vida. Pensou? Não? Tá tudo bem, hein? Você deve ter pensado, tenho certeza, né? Mas depois de ouvir essas verdades, né? Fala as incertezas do teu coração. Quem que é maior? Quem você é? Você não deve temer. Como cristão, gente, e aqui eu digo cristão que tem certeza da salvação, ele é valente. Ele é valente. Ele enfrenta a morte. Lembra dos mártires, né? Quando a gente vai ler lá a história dos mártires, eles enfrentavam a morte. Eles iam para a arena, eles iam ser dados, né? A espada, serem enforcados, decapitados, as feras. Esse povo ia cantando louvor. Eu tenho dificuldade de cantar aqui no domingo, né? Era um povo valente, porque eles tinham certeza do que estava esperando eles. E às vezes nós é uma tribulação, uma coisa assim, tão simples. Pá! A gente se desespera, já não vou mais frequentar, eu já paro de ler, eu já paro de orar. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Imagina se estivéssemos caminhando para essa arena, né? Imagina só. Nós, cristãos, somos valentes. O mundo pode até matar o nosso corpo, mas jamais vai matar a nossa alma. O mundo pode até tirar as coisas daqui, a minha casa, o meu carro, mas jamais vai me tirar a eternidade. E é isso que quando nós olhamos para o Senhor, nós nos lembramos. O cristão seguro da salvação, ele é valente espiritualmente, né? Como um leão. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o cristão, ele é destemido, ele é corajoso, ele é valente, sabe, né? Tem momentos de incerteza, tem, né? E aí, eu digo que nós devemos nos lembrar
que nós somos filhos de Deus. Sempre, gente. Né? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa busca do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar transbordando do Espírito Santo. E ao invés de incerteza, medo, promessa bíblica, nós vamos ser tomados por paz, tranquilidade, nada de ansiedade, nada de medo. Mas isso nós só vamos encontrar, né, no trono da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa mesa, a maior certeza de todo mundo, gente, que nós temos, a maior certeza, né? Jesus nos deixou isso para que, como filhos juntos, nós pudéssemos olhar para esse pão, para esse, né, suco e lembrar que, acima de tudo, de quem nós somos. Porque se hoje nós participamos da ceia, porque somos filhos de Deus. Não tememos mais o mundo, a carne, as incertezas. Somos herdeiros e participantes da vida eterna. Amém? Vamos orar e eu gostaria que você já se preparasse para a ceia. Então, fecha teus olhos, conversa com Deus e aí depois nós vamos nos servir. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque todos nós podemos e devemos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Nos dá um espírito de valentia, Senhor, afasta todo medo, toda ansiedade, toda insegurança. Nos dá, Pai, essa coragem, Deus. Eu sei que por vezes nós tememos, eu sei que por vezes, Pai, nós não somos tão valentes como deveríamos ser, mas nos mostra, Pai, essa realidade eterna da qual nós somos herdeiros, Pai, herdeiros do mundo, herdeiros do universo. Senhor Jesus, nos dá essa coragem para enfrentar dia após dia e honrar Teu nome, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele testemunha ao nosso coração quando nós estamos nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo vem no nosso coração e nos lembra que nós somos Teus filhos e por isso nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos chamar de Pai, nós podemos chamar de Paizinho. Obrigado, Deus, por essa palavra. Nos dá esse Espírito, Senhor Deus. Nós não somos mais do mundo, nós não somos mais da carne, Pai. Nós somos livres para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Livres para chegar diante da Tua mesa e tomar a ceia. Obrigado, Senhor Jesus. Em Teu precioso nome que oramos. Amém.